Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Super feliz com a presença de todos vocês. Espero que vocês todos estejam gostando, né, das nossas lives. Esse momento que é de grande aprendizagem para muita gente. E o tema, né, que a gente vai tratar na live de hoje é hiperfoco, mocinho ou vilão. Vocês já têm alguma ideia sobre isso? Vocês já sabem se o hiperfoco é mocinho, hiperfoco é vilão? Vocês sabem sobre hiperfoco? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Meu nome é Janine, tá? Eu sou jornalista, sou estudante de psicologia e com muita felicidade, né, faço parte do time de marketing lá da Neuropsicocentro. Já estou vendo alguns rostinhos aqui conhecidos. Que bom. Oi, Maria, tudo bem? Oi, Inês. Super feliz de ver vocês. Vou trazer para cá os nossos convidados super especiais, a Daiane Vieites e o Gabo, para conversarem com a gente, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Júlia. Boa noite, Rose. Olá. Oi, Gabo. Oi, eu sou Gabo. Oi. Oi, Daiane, tá por aí? Olá, tô sim. Não tô te vendo, tá branco a tela? Tô conectando. Vale, meu Deus. Vixe, tá com efeito. Tá com efeito aí meio espacial. Eu acho que deu certo agora. Deu? Você tá vendo, Gabo, Daiane? Não. Daiane, tá meio branco a tela. Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto! Agora deu. É porque a tela tava invertida pro meu computador, ótimo. Acontece meio Coisas do home office. Exatamente. Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Massa. Pois então, vamos apresentar, né, vocês pro pessoal. Primeiramente, estou super feliz de ter vocês dois aqui, pessoas incríveis, que falam super bem. E acho que falo por muita gente que está aqui assistindo, né? Contamos aqui com a presença da Daiane Vieites, né? A Daiane é psicóloga, especialista em psicomotricidade clínica pela UES, especialista em terapia analítico-comportamental pela Unifor, pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental, tem formação em ABA e atualmente está cursando a formação em intervenção precoce pelo Instituto Farol. Não é isso? Tá certo? Tá certo, é isso mesmo. Perfeito, Daiane, perfeito. E aí temos aqui também o Gabo, né? Gabo é meu amigo, é artista, ilustrador, quadrinista e, por acaso, autista. Gabo tem 20 anos, também é estudante de moda, ativista das causas PCD, LGBTQ. Esse ser humano quimérico que quer dar visibilidade para aqueles como ele que precisam de mais espaço para compartilhar suas vivências. Não é isso, Gabo? Exatamente. Eu chamo de ser humano quimérico por causa que eu percebi que eu sou tanta coisa que parece uma quimera, que a quimera é um animal com a mistura de vários outros e é exatamente isso que eu sou. Um ser humano quimérico. E, gente, hoje a gente vai bater um papo sobre o hiperfoco, né? Primeiramente, eu gostaria de direcionar uma pergunta para Daiane. Daiane, o que é esse hiperfoco? Como que a gente pode definir? Acho que a gente pode definir o hiperfoco, né, como uma forma de concentração, um interesse intenso em um tema ou um objeto específico, né? E aí esse hiperfoco ele pode ter duração de dias, de meses, de anos, né? Pode ser algo fixo, né? Eu tenho pacientes que eu atendo há 4 anos e continua o mesmo hiperfoco. Ou pode ser algo variável, né? Durante um período de tempo eu estou focada nisso aqui, daqui a pouco já é isso aqui, e aí isso vai mudando. Né? Também pode ser um hiperfoco único. Eu tenho um único item de interesse, sou hiperfocado só nisso aqui, por exemplo, letras. Né? Ou eu posso ter hiperfocos diversos. Eu gosto de letras, carros e marcas e eu vou ficar aqui, né, fixo, pesquisando, vivenciando isso literalmente. Né? Eu quero agradecer primeiro também, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com duas pessoas que eu super adoro. E aí vocês me jogam essa responsabilidade, assim, de trazer o que é o hiperfoco, né? Eu queria deixar bem claro que, assim, eu sou estudante sobre isso, né? Eu estudo, sou pesquisadora sobre isso. E vocês têm muito mais propriedade para falar sobre isso, né? Porque vocês vivenciam isso na prática.
E acho que vai ser um encontro bem bacana exatamente para a gente trazer essa troca. E é legal ter alguém, né? Fazer essa troca com vocês que tem essa vivência disso. E é ao mesmo tempo muito desafiador falar sobre isso, né? Porque assim, pro autista, o hiperfoco é extremamente prazeroso, então é maravilhoso. Para os pais, geralmente é um comportamento que eles trazem para a gente como algo que precisa ser extinguido. Então, ok, psicóloga, né? O menino só quer saber disso aqui, a gente precisa trabalhar com isso. E para nós, terapeutas, ele tanto pode ser um aliado, né? Geralmente a gente usa ele como um aliado, mas é algo que precisa ser monitorado. Perfeito, perfeito. E aqui é responsa, viu? Sempre tem perguntas aí escabrosas. E Gabo, me conta da tua Porque como que eu experiência. faço para Gabo? Oi? Não, quando as perguntas vierem muito escabrosas, eu passo para Gabo. Pergunta para o amigo do lado. Eu jogo aqui pro meu colega, tá? Exatamente. Perfeito. Gabo, me conta um pouquinho da tua experiência com o hiperfoco. Bom, é muito engraçado por causa que quando eu vou logo começar falando que o meu diagnóstico foi tardio, eu tenho 20 anos de idade, mas fui diagnosticada apenas com 18. E é muito engraçado ter memórias da minha vida e perceber que, na realidade, todos os sinais estavam lá, mas como a gente não conhecíamos de autismo, a gente não sabia que era o que eu estava passando. Mas eu sempre falei muito que eu era uma pessoa de fases, por causa que tinha uma fase da minha vida que eu ficava muito ligado em uma só coisa específica. Era, sei lá, era um anime específico, era um desenho específico, sabe? Tipo assim, Hora de Aventura até hoje continua sendo dos meus desenhos favoritos. E chegou um determinado momento que eu só queria comprar coisa de Hora de Aventura. Tudo que fosse, tipo assim, dá uma ideia de presente pro Gabo. Hora de Aventura, Hora de Aventura. E assim, era assim, faltava estar escrito assim, hiperfoco. Mas ninguém da minha família sabia que era hiperfoco. Todo mundo achava que era alguma fase de determinada coisa. E isso era com filme, com série, com atores. Porque às vezes é uma coisa que é pouco falada, mas principalmente quando você é um autista adulto, também acontece, você hiperfoca em pessoas. E aí você começa a, tipo assim, pesquisar tudo da vida de uma determinada celebridade ou de um determinado membro de uma banda ou alguma coisa assim, sabe? Então eu sempre falei que, tipo assim, que eu era uma pessoa de fases e uma hora eu tava gostando disso, uma hora eu tava gostando daquilo, uma hora eu tava gostando daquilo. E eu achava que era super normal e todo mundo fazia isso. Surpresa, surpresa, não é bem assim que funciona, né? Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que não é assim para todo mundo. Mas hoje em dia eu consigo reconhecer que todas essas fases na minha vida, na realidade, eram hiperfocos, que estavam sendo condizentes com a minha mentalidade naquela época, estavam sendo condizentes com minha maturidade naquela época também, sabe? Tipo, várias coisas que eu hiperfoquei antes, eu acho que eu não hiperfocaria mais, e várias coisas que eu hiperfoco agora, eu acho que eu não hiperfocaria antes. E assim, eu tenho, bem dizer, 2 hiperfocos que me seguiram a minha vida toda. O hiperfoco de animais, principalmente os marinhos, que assim, você quer me deixar 4 horas falando, você pergunta sobre animal. Assim, a pior armadilha que você vai entrar, por causa que eu não vou conseguir parar de falar. E esse hiperfoco começou quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, que eu fui uma Bienal do livro, comprei uma coleção de livros, e tipo assim, uma coleção de uns 24 livros, e dentro desses 24 tinham 2 livros que falavam sobre animais. Eu engoli esses livros, assim, tipo assim, em um dia só. Eu li os 2 em um dia só. Eu tenho eles até hoje, eu digo que são o meu tesouro mais precioso. Por causa que foi a partir daí, com 6 anos de idade, que eu comecei tipo assim, ver muita coisa animal. Eu era uma criança que, ao invés de que eu assistia muito desenho também, mas vez ou outra, meus pais me pegavam assistindo coisa do Discovery Channel, do Animal Planet. Eu amava passar a tarde toda vendo os animais no Animal Planet. E o outro hiperfoco que me seguiu a minha vida toda, e esse aí veio muito antes, é o desenho. Tanto que foi ele que denominou a minha carreira e estou seguindo a vida artística desde, sei lá, tipo, desde que eu tinha capacidade de segurar um lápis na mão. Então essa seria basicamente minha experiência com o hiperfoco, porque eu tive vários na minha vida, mas esses 2 de animais, especificamente de animais e desenho, seguiram a minha vida toda. Perfeito. Não, é muito legal, assim, ouvir Gabo falando, né? Porque ele traz isso com um prazer tão grande, esse hiperfoco,
né? E é o que eu falei, assim, para o autista é extremamente prazeroso, né? Para os pais, muitas vezes, né? É um comportamento que precisa ser extinguido, porque, poxa, esse menino só quer saber disso, né? E para nós profissionais, para nós terapeutas, né? A gente tenta usar o hiperfoco como nosso aliado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter cuidado, porque eles podem ser, às vezes, um vilão. Né? Porque e a gente usa como aliado porque a gente parte do pressuposto que a aprendizagem ela precisa ser prazerosa, né? E o hiperfoco é prazeroso, então eu preciso tornar a minha sessão agradável para a criança, né? Porém, eu preciso monitorar para não ficar usando só aquilo, né? Se eu sei que a criança gosta de determinada coisa, eu vou trazer sempre isso para minha sessão, mas eu posso trazer de uma forma cautelosa, né? Eu posso parear e a gente usa muito esse pareamento, né? Eu pego o meu objetivo terapêutico, eu preciso ter muito claro isso, o que eu quero trabalhar com essa criança. E aí eu posso trazer um item de hiperfoco, né? Mas se eu só uso o item de hiperfoco, se eu me acomodo, como que eu vou estar ampliando o repertório dessa criança, né? E um dos objetivos terapêuticos com autistas é justamente esse, né? Tentar ampliar os interesses. E aí, como que a gente faz isso, assim, né? Tentando trazer um pouquinho da prática mesmo, né? Tem os hiperfocos muito clássicos, e aí eu vou falar muito do meu público, que eu trabalho com intervenção precoce, então, assim, meu público geralmente são crianças, né, de 2, 3, 4, no máximo 6, 8 anos. E geralmente é aquele hiperfoco que são letras, números, cores, formas geométricas, né? É um brincar extremamente de enfileirar as coisas ali, né? E aí tem duas coisas. Se por um lado tem os pais que chegam falando, poxa, mas a criança só quer brincar disso, então, né? Esconde de tudo, tira todas as letras, tira todos os números, tira tudo, né? Porque a criança só quer brincar daquilo. Mas tem outros pais que, pelo contrário, já super reforçam e super incentivam, porque a criança não fala papai e mamãe, mas a criança sabe o alfabeto todo. Então, assim, que bonitinho, né? E aí a gente fica ali tentando equilibrar isso, né, para que seja algo benéfico, que a gente respeite, porque se está ali, né, tem uma função para a criança, é prazeroso para ela, então a gente tenta trazer isso para a sessão. Eu fiquei pensando, né, formas de exemplificar mais isso, né? Por exemplo, se a criança gosta muito de letras ou números, eu posso inserir a massinha de modelar ou o Lego, por exemplo, né? Que aí eu estou ali brincando com a criança, usando letras e números, mas estou trazendo um objeto comum e tentando parear com algo que é reforçador. Eu posso fazer ali o alfabeto com a massinha de modelar e quem sabe a partir daí ela não desenvolve o gosto também pela massinha de modelar. Né? Ou eu estou ensinando, sei lá, o brincar compartilhado funcional. E aí a criança tem foco em letras e números, eu boto lá a letra A dentro do carrinho e lanço para a criança, né? Lá vai a letra A, e aí joga o carrinho. E aí, assim, devolve para a tia Dai o carrinho, né? E aqui a letra B, né? Se ela não joga, eu já vou usando como uma moeda de troca mesmo, né? Aqui a letra B, você quer? Joga o carrinho. E aí vai de novo o B. Né? De repente, quando ela entra no jogo, eu já não preciso mais colocar a letrinha ali no carrinho, né? Eu posso só lançar o carrinho e eu vou sentindo a criança. Se der um retorno legal, eu mantenho sem as letras e em alguns momentos as letras vão voltar porque eu quero que ela esteja, né, participando, que esteja sendo prazeroso para ela. Ou às vezes a gente coloca numa bola, né? Geralmente a gente usa muito bolas e carros quando é para trabalhar esse brincar compartilhado, né? Que tem uma função ali, o brincar funcional compartilhado. Ou eu posso colocar, sei lá, com fitas, né, na bola, letra A. Então lá vai a letra A, fulano, agora joga para ti. E aí eu vou colocando, né? Então, acho que exemplos práticos, assim, de como que a gente pode usar o hiperfoco para a inserção de novos comportamentos, que é os objetivos dentro da terapia. Perfeito. Eu sigo a Poliana Martins, né, da Meu Bebê e o Autismo. Maravilhosa. A Poli é tudo. Um dia, de vez em quando ela me nota, eu me sinto uma celebridade. Mas, enfim, uma coisa que eu vi que eu achei super interessante dela falando é que ela mostra muito, né, o dia a dia do João, né, que é o filho dela, que é autista, e que ela fala que, às vezes, só deixa a criança brincar com o hiperfoco dela, tipo assim, por causa que o que ela quer que ele desenvolva é essa habilidade de variar. Mas ele também tem o direito de ter os gostos dele. Então ela fala, ele consegue brincar fora do hiperfoco dele?
Se ele consegue brincar fora do hiperfoco dele, por que eu vou obrigar ele a brincar só fora do hiperfoco dele? Se o hiperfoco traz tanta alegria. E eu achei super interessante essa visão essa visão não, tipo, que a Daiane falou, dessa questão de envolver o hiperfoco em experiências novas. E eu tenho eu tenho vários causos para contar. Mas eu tenho um Gabo, aqui nós amamos causos, tá? Caos. A gente ama um caos. É um lugar para isso. Eu tenho um primo, o Arthur, que ele é autista. Ele tem 11 anos. E ele é acho que nível suporte 2. E aí, ele também, né, tipo, aquele autista clássico, meninozinho, criança, autista, enfim, muito problema com texturas. Ele não brincava de massinha. Ele tinha asco, sabe? Tipo assim, o cheiro da massinha, qualquer coisa da massinha. E ele tinha um hiperfoco muito grande em Pocoyo. E assim, um belo dia, a mãe dele, né, fazendo várias tipo assim, dessensibilizações com ele, para ele pegar pegar na massinha. Ele começou a fazer formas, assim, abstratas e tal, por causa que também tem a questão da coordenação motora. Mas aí, um belo dia, ele foi e começou a, do jeitinho dele, modelar os personagens do Pocoyo. Tipo assim, do nada, por vontade própria, ele olhava os desenhos do Pocoyo e começava a moldar. Então, aí já estava trabalhando a questão sensorial e a questão da coordenação motora fina dele, que estava, tipo assim, estava sendo trabalhada. E tudo isso por causa que ele se sentiu confortável o suficiente com a massinha e se sentiu confortável o suficiente com o hiperfoco dele para colocar. E agora ele está um mestre, ele modela tudo com a massinha, ama a massinha. E agora ele é outro artista, que nem eu também. É de família, E isso também foi propiciado justamente por causa que juntou a questão da dessensibilização dele com a massinha e o hiperfoco, que criou uma zona de conforto para ele que ele pôde usufruir muito. Perfeito. Sim, isso, né, passou longe de ser um caos, né? Para mim é ciência, né? A análise do comportamento é Skinner, né, que traz muito isso assim, né? Mesmo a força do pareamento, né? Eu posso usar algo que seja agradável para a criança com um objeto neutro e aí quem sabe acontece essa fusão. E eu acho maravilhoso quando essa fusão acontece, porque em alguns momentos infelizmente não rola, né? E assim, é um exemplo muito feliz do seu primo, eu fico super feliz com isso, e geralmente dá certo, mas infelizmente, às vezes, né, realmente não funciona, e aí a gente vai tentando, de algum jeito, trazer outros elementos para ir agregando na terapia, né, e nem sempre é possível mexer, e às vezes a gente acaba, ao invés de parear com algum objeto neutro, né, a gente acaba usando mesmo como reforçador, porque geralmente crianças, né, que precisam de um suporte, né, mais diretivo mesmo, às vezes ela não consegue fazer esse pareamento, né? Então ela precisa mesmo de um reforçador com aquele objeto por muito tempo, até a gente conseguir variar. É óbvio que eu não vou me acomodar e só usar aquilo, mas às vezes é o aliado que a gente tem e funciona até, né, eu conseguir uma outra coisa. E aí o importante é a variação mesmo, né? E às vezes a gente traz, tipo, dois objetos, um que seja de hiperfoco e um objeto neutro, né? No caso aqui, o exemplo foi da massinha, que era um objeto neutro que a criança não gostava e desenvolveu uma habilidade, né? Ela gostou daquilo. Às vezes a gente cria contextos simbólicos dentro do hiperfoco. Por exemplo, a criança tem hiperfoco em animais, mas ela pega os animais e ela só fica enfileirando um atrás do outro, né? E aí eu posso levar os animais para passear na fazendinha, né? Eu posso pegar os animais para dar comidinha para eles, para, sei lá, para dar banho nos animais. E aí eu trago água, trago espuma, né? Torno a experiência mais sensorial, que geralmente eles gostam. E aí eu vou tentando ampliar para não ficar só naquele hiperfoco, mas eu uso o hiperfoco ao meu favor para conseguir desenvolver e instaurar outras habilidades. Daiane, eu queria te perguntar, e também ficar à vontade, Gabo, para falar sobre isso, né? Como que existem critérios para a gente saber quando o hiperfoco é negativo? Assim, enfim, são os prejuízos na vida da criança? Tem mais algum critério que você observa na clínica? E aí, para ou ímpar, Gabo? Não, pode falar primeiro. Assim, na realidade,
eu acho que depende da intensidade, né? A gente está falando desse hiperfoco de uma forma bonitinha, que geralmente são os mais clássicos, assim, né? Letras, números, cores, animais, formas geométricas, né? Tem uns, inclusive, muito refinado que eu adoro, né? Fugindo da tua pergunta, mas eu volto já para ela. Que são, assim, hiperfocos de umas crianças que eu, enquanto terapeuta, eu que tenho que me segurar para a criança não virar meu hiperfoco. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu sou fascinada por ele, que ele tem um hiperfoco em países. Então, ele leva, né? Eu atendo ele na psicomotricidade. Ele leva as revistinhas e aí, às vezes, ele fica, né, de uma forma meio ecolálica, repetindo qual a capital do Brasil, qual a capital, sei lá, né, de vários países. E eu sinto que ele quer que a gente pergunte para ele. E aí, assim, você pergunta a capital do Brasil, beleza, todo mundo sabe, mas sei lá, do Azerbaijão, sei lá o quê, e ele sabe todas as capitais. E aí, como eu não sei, eu fico na revistinha, né, olhando as bandeiras, olhando o país. E qual é a Colando. capital? Ele sabe obviamente, né? Ele sabe as capitais, ele está aprendendo as moedas usadas em cada país, meu povo, e ele sabe a língua falada. Então, assim, a criança, eu fico me segurando para não ficar perguntando, porque eu fico assim, gente, né? E aí tem os hiperfocos também, sei lá, em planetas, né? Eu tenho muitos que gostam de estudar sobre isso, tem os hiperfocos nos marinhos, né? Nos animais marinhos, que o Gabo trouxe também, e é bem comum, assim, no meu grupinho, eu tenho alguns. E aí tem esses hiperfocos, assim, que são inofensivos, de certa forma, né? Que eles estão ali presentes e fazem, de certa forma, um bem para a criança. Mas tem os hiperfocos que, infelizmente, têm um peso que eu acho negativo, que é quando gasta muita energia, quando começa a ter uma intensidade tão grande que, de alguma forma, isso interfere na vida social, na vida pessoal da pessoa. Eu tenho um exemplo que nem é minha paciente, né? É irmã de um paciente que eu atendo, que às vezes a avaliação é feita na casa. E aí eu tava, né, conheci a família e tal, e aí depois de alguns encontros ela chegou para mim e disse: Tia Dai, eu acho que eu tenho autismo. E aí os pais, não, besteira. E eu, opa, vamos investigar, né? Porque eu já tinha percebido alguns indícios. E eu fui perguntar para ela o porquê disso. E aí ela me contou a história sobre uma máquina de lavar, né? E aí a gente foi destrinchar que, assim, ela ouviu a mãe falar com a babá que ia comprar uma máquina de lavar. E ela começou a pesquisar a máquina de lavar, assim, loucamente, vários modelos, preços, várias funções. E ela disse: eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu só pensava nisso. Eu ia para aula e como eu não podia ver os vídeos, eu ficava rebobinando na minha cabeça, né, o que eu tinha lido sobre aquilo. E quando essa bendita máquina, e ela ajudou de fato a mãe a comprar, quando esta bendita máquina chegou, ela tinha aversão de passar perto da máquina, né? Causava um mal-estar, porque ela gastou tanta energia naquilo, aquilo privou ela de tanta coisa que era difícil para ela lidar com aquilo, né? E aí a gente foi fazendo voltando o filme dela, e aí a mãe trouxe que, assim, realmente, brinquedos, né? Ela tem 12, 13 anos hoje. Ela queria, sei lá, uma coleção da Polly. E aí ela só assistia vídeo sobre aquilo, não sei o que, não sei o que mais. Quando as Polly chegavam, ela não conseguia brincar, né? E aí ninguém entendia. Tipo assim, tem tudo muito fácil. Não é bem assim, né? E aí os pais começavam a espaçar. Até que chegou um ponto que era tão aversivo para ela ter que pesquisar para ter algo, que ela parou de querer. Alguém perguntava: o que você quer de presente? Não quero nada. E aí isso já gerava uma desorganização. E aí depois o irmão, acho que 5, 6 anos mais novo do que ela, que chegou o diagnóstico, que aí ela começou a ver, né, o irmão na terapia, e aí foi caindo a ficha de muita coisa. Então, assim, tem um hiperfoco que dá para viver com ele ali no cotidiano, mas tem um hiperfoco que de alguma forma faz mal para a pessoa, né? É maléfico. E aí, nesses casos, a gente precisa, de fato, acionar ajuda, né? Eu encaminhei ela para o psicólogo, que eu já atendia, o irmão dela. No caso dela, foi preciso também um acompanhamento com o psiquiatra, porque o nível de ansiedade é tão alto que só a terapia não dava ponto de controlar aquilo, né? E aí a gente vai desenvolvendo algumas estratégias para lidar com isso. Por exemplo, agora ela vai ganhar um celular novo. E aí a psicóloga dela já me acionou, né, para a gente tentar montar ali um planejamentozinho. Então a própria família estipulou o valor, ó. E aí, dentro do valor, ela pesquisou com a psicóloga possíveis telefones dentro daquele valor, e aí ela só pode pesquisar com a psicóloga. É extremamente difícil, ela vive pedindo ajuda. Gente, não estou conseguindo, só estou pensando nisso, né? Mas a gente está tentando ajudar ela a lidar com isso, porque ela não pode ficar sempre sem ganhar alguma coisa, né? Mas é difícil. E assim, tem outros exemplos também.
né, desses casos. E aí isso fica bem mais evidente em adolescentes, né? Conforme eles vão crescendo, eles vão trazendo isso com maior fluência e a gente vai percebendo como isso, de alguma forma, pode ser adoecedor, né? Me causa uma ansiedade tão grande que eu só consigo pensar naquilo, eu não consigo dormir, eu fico focado naquilo, eu não consigo comer, eu não consigo me concentrar em nenhuma outra coisa porque aquilo literalmente me consome, né? E aí deixa de ser, né, algo benéfico que a gente pode usar a favor da aprendizagem para ser, de fato, algo que a gente precisa já manejar de uma forma mais clínica mesmo. Uhum. Primeiramente, eu queria dizer que eu me identifiquei tanto com o fato que ela só ouviu uma frase aleatória e desencadeou uma hiperfoco, sabe? Porque às vezes é assim, às vezes você tá de boa, aí um gatilho assim, tipo, do nada, e a coisa hiperfoca, sabe? É como eu disse, tipo, eu li aquele livro dos animais, porque eu já gostava de animais, mas eu não era hiperfocado em animais. Mas só o fato de eu ler um pouquinho, ficou, sabe? E aí, mais de 18 anos se passaram e estamos aqui ainda, né? Mas uma coisa, eu tenho mais experiência de falar como autista adulto. Porque eu passei, né, pela infância sendo autista, mas eu não passei pelas terapias sendo uma criança autista. Então, assim, na visão para os autistas adultos, eu acredito que existem, sim, alguns hiperfocos que são bem danosos. Por exemplo, o hiperfoco em pessoas que eu tinha falado antes, tudo bem se for uma celebridade. Mas se for a pessoa que você conhece e é próximo, pode causar problema. Porque você pode, tipo assim, primeiro, se a pessoa descobre, lascou, você meio que acaba estragando qual é o nome? A relação. A relação com essa pessoa, porque você fica, tipo assim, meu Deus, eu, tipo, esse doido tá obcecado por mim, sabe? É uma coisa meio difícil também. E, tipo assim, pode acabar realmente não sendo saudável. É aquela coisa, né? Que autistas, no final das contas, ainda são seres humanos. Eles não são anjos, como as pessoas gostam de dizer que são. Alguns podem acabar fazendo mal a outras pessoas justamente por estarem hiperfocados nessa pessoa. E outra coisa também, que, tipo, que é um dano, né, que, tipo assim, que envolve também questões sensoriais, pode ser, tipo, hiperfoco em sexo e masturbação, por exemplo, que pode ser danoso porque pode gastar energia, pode causar, qual é o nome, vícios no sexo, pode causar vício em pornografia, e isso é uma coisa que consome muito, tanto a energia, tanto a mentalidade, as relações sociais, que a pessoa não consegue, tipo, estar num canto e não pensar sobre isso, aí, tipo assim, fica um clima meio esquisito, porque tá todo mundo se divertindo, a pessoa tá lá no canto só pensando nisso. Então eu concordo também na visão que na vida adulta também possam existir hiperfocos também voltados para o público adulto, né? Porque a gente não é meio difícil imaginar uma criança tendo hiperfocos nesse tipo de coisa. Pode ter também questão de hiperfoco em drogas, por exemplo, assim, um autista experimentou alguma droga e a sensação foi tipo assim, causou hiperfoco nele ou algo assim, e ele quer de novo o tempo todo por causa disso. Então, assim, é uma questão que é perigoso para as crianças pela questão da ansiedade e é perigoso pelos adultos porque adultos têm um pouco mais, né? Vão ter mais um pouco de independência. E tendo um pouco mais de independência, não tem mais muito monitoramento dos pais. Eles estão tocando a vida sozinhos. Então, se tivesse vício, se tivesse hiperfoco, quem vai lidar acaba sendo o próprio autista e as pessoas próximas a ele, mas não necessariamente os pais, os amigos, os interesses românticos. Então, pode acabar tendo, sim, partes negativas desses hiperfocos, se forem hiperfocos, como a Daiane disse, que não sejam agradáveis, como animais, astronomia. Se for, tipo assim, pessoas, sexo, drogas, aí sim, aí a gente tem questão, né, terapia, né, pra gente tentar sair desse hiperfoco que pode acabar causando muitos danos. Uhum. Perfeito. E até esses que eu coloquei assim como inofensivos, às vezes, dependendo da intensidade, também pode ser muito maléfico, Sim, né? sim, Como como ela falou, que como você falou. Thiago trouxe. Achei bacana, gente, um depoimento que a gente recebeu aqui da Estante de Cores, né? Ela disse: tenho hiperfocos que sugam minhas forças. Um dos meus hiperfocos virou profissão. Inclusive, eu convido, se você quiser falar mais sobre isso, tá? O Estante de Cores, porque eu não sei o seu nome, mas se quiser compartilhar com a gente sobre isso, a gente conversa sobre aqui. E aí ela falou também que é mãe de 2 autistas. Eu tenho um caso sobre isso. 2, aliás. Primeiro, vou falar da minha queridíssima senhorita Gabo, minha namorada. Por quê? Porque ela gosta muito de letras.
E ela vai se formar em design. E design é uma área muito ampla para você se formar, porque você pode ir para em qualquer área, bem dizer. E aí eu perguntei para ela qual era a área específica que ela ia se formar. E ela disse que área editorial, ou seja, ela vai fazer o layout de livro, jornal, sabe, tipo, ela vai mexer com letras no futuro. Eu fiquei, meu Deus, você é o pesadelo de todo pai de autista de 3 anos que quer que o filho saia do hiperfoco de letras, porque ela vai se formar para brincar com letras. E aí o segundo é porque é o seguinte, eu faço terapia na Casa da Esperança, de Fortaleza, né? Doutora Fátima e doutor Alexandre Costa. E aí, olha aí, ela falando, tipografia, gostoso demais. A doutora Fátima falou de um paciente que ele tem um emprego que paga muito bem hoje em dia, porque nos anos 80, enfim, há um tempo atrás, ele teve um hiperfoco que não era comum. E hoje, e aí esse hiperfoco dele, ele ficou tão especializado nessa questão que hoje em dia ele ganha 40 mil reais por mês. Porque ele não saiu do hiperfoco, que acho que é organização de informação tipo, sabe, de dados, organização de dados. Ele hiperfocou nisso uns 10 anos atrás, que ninguém falava sobre. E hoje em dia, que é uma coisa que todo mundo faz curso para aprender sobre, né, essa coisa da globalização, da internet e tal. E ele já tá, tipo assim, muito à frente disso, justamente por causa que há muito tempo atrás ele ficou nesse hiperfoco, ninguém desencorajou ele para sair do hiperfoco. E agora ele tá, tipo, ganhando bem, sabe? E ele tem a vida comum. Ele tem filha, tem esposa e filhos. E ganha bem, sabe? Tipo assim, é aquela coisa. Nem sempre o hiperfoco, ele vai ser essa coisa que vai limitar o autista. Ele pode ser justamente essa coisa que vai ajudar o autista a ter a profissão. Como a Érica, né, que a moça acabou falando também, o hiperfoco dela acabou virando profissão. O meu hiperfoco em arte acabou virando a minha profissão, porque eu sabia que eu queria criar alguma coisa. E hoje eu trabalho com quadrinhos, com ilustração, e no futuro vou trabalhar com moda também, que também envolve criação, envolve desenho, envolve criatividade e etc. Então, assim, hiperfoco também nesse sentido, tipo assim, é uma moeda, tem 2 lados. Então, pode ser bom quando feito... eu perdi o raciocínio. Desculpa. Tanto pode ser uma coisa ruim, quanto pode ser uma coisa boa. Uhum. Entendi. Perfeito. Perfeito. Gente, eu queria entrar agora em umas perguntinhas que a gente recebeu. A gente abriu uma caixa de perguntas, né, durante a semana. O pessoal mandou algumas perguntinhas, queria trazer para vocês. A primeira perguntinha é a seguinte. Todo autista tem hiperfoco? E aí eu acrescento também uma pergunta. Todo TDAH também tem hiperfoco? Porque se fala muito do hiperfoco dentro do TDAH e dentro do autismo. E aí, como que é isso? Pelo que eu estudei do autismo antes de ter meu diagnóstico, o hiperfoco ele está dentro das questões dos interesses restritos. E os interesses restritos também tem a questão da rotina, a questão de sempre fazer a coisa do mesmo jeito. E o hiperfoco acaba se também tornando um interesse restrito. E como o interesse restrito é um critério diagnóstico, eu acredito que sim, que todo autista tem hiperfoco, porque o interesse restrito e o interesse restrito é um critério diagnóstico. Então, tecnicamente, sim, todos têm. E sim, na prática também, eu nunca tive um paciente que não tenha. Exato. Né? Pode não ser algo que dure, sei lá, por muito tempo, mas em algum momento aparece ali um hiperfocozinho, de alguma forma, isso sempre está presente, né? Pelo menos na minha prática, eu nunca conheci um autista, e aí eu não vou ter critérios, assim, né, para falar do TDAH, porque não é muito também não, mas na prática clínica, assim, 100% dos que eu atendo em algum momento apresentou esses comportamentos. Aí você fala sobre TDAH. Não, então, pelo que eu li do TDAH, realmente, assim, é uma coisa que pode ter como pode não ter, mas que pode existir sim. Eu, por exemplo, eu tenho TDAH, né, já falei aqui algumas vezes, e eu já tenho várias vivências com hiperfoco, gente. Teve 3 anos da minha vida que eu só comprava coisas da Hello Kitty, entendeu? Assim, juro pra vocês. Então, só comprava coisas da Hello Kitty. Era caneca da Hello Kitty, era blusa da Hello Kitty. O meu hiperfoco foi a Hello Kitty. Assim como um dos maiores hiperfocos aqui da minha vida, e eu compartilho esse hiperfoco até com o Lucas, né? O Lucas que esteve aqui na nossa live na semana passada, é a música.
Então, assim, eu fiz jornalismo, no jornalismo eu era muito centrada ali na música, queria fazer jornalismo para ser uma jornalista cultural. E até hoje na psicologia também a música me norteia muito. Então, e é um hiperfoco que os meus pais souberam desenvolver em mim, né? Então, eu fiz cursos de música, é uma coisa que me motiva. Então, eu entendo bastante o que vocês falam, quando vocês falam que tem esse lado, né, que pode ser prejudicial, mas que tem esse lado que, quando bem desenvolvido, né, pode, assim, a criança pode aprender muitas coisas e expandir esse repertório, não é isso? Sim, com certeza. A criança, o adolescente, né? Enfim. A Érica tá compartilhando aqui com a gente sobre o hiperfoco dela, né? Ela falou: desde criança tenho hiperfocos e de repente outra coisa me chamava a atenção e mudava o hiperfoco. Em 2013, comecei a me interessar por papelaria e virou uma obsessão. Esse hiperfoco me trazia muito prazer, mas também me adoeceu. Deixava de dormir, de comer, de sair, de me relacionar, só focada na encadernação. Interessante, Érica. Obrigada por compartilhar com a gente. Mas aí ela foi abrir uma papelaria. Perfeito. Meu sonho é ter um aquário. Gente, eu acho que se eu tivesse um aquário em casa, eu não precisava mais de televisão, que eu passava o dia todo assim, olhando os peixes nadando. Ai, é incrível. Vamos lançar o projeto. Vamos lançar o projeto, um aquário para Gabo. Um aquário para Gabo. Calma, eu tô brincando, não se empolga. A segunda pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: até a Daiane já comentou sobre isso, né? Mas talvez seja legal a gente rever essa pergunta, né? Falar um pouquinho mais sobre isso. Brincar sempre com o mesmo brinquedo é hiperfoco? Eu acho que tá mais relacionado a uma questão, tipo assim, do medo da coisa nova. Porque eu lembro que quando eu era menor, eu sempre, tipo assim, passava anos e anos e anos. Ah, vamos doar esse brinquedo? Não quero doar esse brinquedo. Mas você nem brinca mais com ele, mas ele é meu. Mas você vai ganhar brinquedos novos, não importa. Eu quero esse brinquedo específico, sabe? Então, talvez não seja exatamente... Pode ser relacionado ao hiperfoco, por exemplo. Se a criança tem hiperfoco em animais marinhos, eu pelo menos tenho uns 3 poucos de brinquedo. E aí, tipo assim... Pode ser relacionado ao hiperfoco, mas não necessariamente. Talvez seja mais essa questão, tipo assim, ser um objeto de segurança, sabe? Pelo medo do novo. Tipo assim, medo de perder aquela coisa que ela já conhece, que já tem há muito tempo. E aí ganhar uma coisa nova que ela não conhece, que vai ter que se acostumar. Enfim, acho que pode ter relação, mas não necessariamente. Perfeito. E assim, em termos clínicos, a gente diria que às vezes é falta de repertório mesmo para lidar com outra coisa, né? Isso, além de ser agradável, eu já sei brincar com isso aqui, né? Outros brinquedos eu não sei como manusear, eu não sei a função. Então, assim, isso aqui não tem na minha zona de conforto. E isso para o autista é maravilhoso, né? Ter ali, de certa forma, uma certa estabilidade com aquilo que eu estou manuseando. Eu tenho uma coisa que, tipo assim, obviamente eu sou adulto, os meus amigos, eles não brincam mais, mas tem muita questão de jogo de carta, né? E eu, sendo bom autista, o pessoal tenta me explicar e eu não quero saber o jogo novo. Porque, eu não sei, é da minha rigidez cognitiva, eu não quero aprender o jogo novo porque é um jogo novo. E eu não quero ter que me esforçar para aprender, para jogar. Aí eu fico super feliz de ver os outros jogando, sabe? Muito bom que vocês estão se divertindo, mas obrigado, não quero. É pura rigidez cognitiva. Pura rigidez cognitiva. Isso é muito recorrente, né? Porque, assim, de certa forma, para que aprender esse novo, me desgastar aprendendo isso, se esse aqui que eu gosto é o mais legal de todos, né? Vamos jogar Uno, que é universal para todo mundo. Uno é universal para todo mundo. Uno é. Verdade. O problema disso é que geralmente o autista ganha nesses jogos. Né? Por experiência, se eu jogo o War com a minha galera e o autista tá lá, ele só quer o mesmo. E ele sempre ganha. Aí que lute, né? Gente, a Erika fez uma pergunta bacana. O hiperfoco tem alguma relação com o transtorno de ansiedade? Acho que não. Assim, eu não sei dizer, pelo fato de eu não ser psiquiatra, mas a Daiane bem falou que às vezes o hiperfoco pode causar ansiedade. Mas não acho que tenha algum tipo de relação. Talvez, tipo, possa ser de novo aquela questão do interesse das coisas de segurança. Porque se tem uma coisa que é preciosa para o autista, é aqueles objetos, aqueles assuntos, aquelas coisas que são de segurança, que já é conhecido dele. Então, uma pequena mudança, uma pequena coisa nova pode assustar muito. Mesmo que seja algo insignificante, mas pode assustar.
Então, talvez essa coisa nova cause ansiedade e a gente se prenda ao nosso hiperfoco porque a gente já conhece e gosta muito. E essa coisa nova que é desconhecida, a gente não sabe como vai reagir quando encontrar com ela. E pode ser um fator extremamente ansiogênico, né? À medida que eu não consigo controlar isso, né? Isso vai ganhando, vai virando uma bola de neve, vai me fazendo sofrer, vai me fazendo de fato adoecer mesmo. Porque assim, eu sei que isso está me fazendo mal, mas eu, por minhas forças, não consigo me controlar, porque é algo que está para além de mim. Então, com certeza vai ser ansiogênico mesmo, né? E além de várias outras coisas que pode acarretar. Uhum. Perfeito. Gente, a gente tá chegando ao fim do nosso tempo de live, infelizmente, porque eu tô amando, adorando. Mas tem mais uma pergunta que a gente recebeu na caixinha, que foi do Glauco, que inclusive trabalha com a gente lá na NPC. Deve estar assistindo. Oi, Glauco. E o Glauco perguntou, o Glauco falou o seguinte, né? Ele disse assim, foi algo mais ou menos do tipo. Eu acho fascinante o quanto o TDAH tem, às vezes, uns hiperfocos, assim, o menor hiperfoco possível. Hiperfoco mais, ele usa o termo besta possível. E ele tá aí o Glauco. Oi, Glauco. E ele perguntou assim, se existe alguma dica para lidar com esses hiperfocos. Né? Enfim, se Daiane, se Gabo tem alguma dica para lidar com esse hiperfoco. Acredito que o que o Glauco fala é alguma coisa que está sendo, às vezes, prejudicial para você, que não sai da sua cabeça. Tem alguma dica ali para você manejar isso aí? Você voltar ali no... Como todo bom artista, eu sou muito ligado com a organização. Então, a melhor coisa da vida é você fazer gestão de tempo. Se o seu hiperfoco se o seu hiperfoco tá tomando muito tempo do seu trabalho, a minha sugestão seria, fazer uma agenda ou uma agendinha da semana. E você colocar um horário específico para aquele hiperfoco. Por causa que você vai saber que, você tá trabalhando, mas você sabe que em determinado horário você vai poder usufruir desse seu hiperfoco nesse determinado horário e depois continuar a sua vida normalmente. E é engraçado também essa questão que ele falou dos hiperfocos mais bestas possíveis, porque é muito verdade. Não só no TDAH, mas no autismo também. A gente tem os hiperfocos mais aleatórios do mundo. E tanto, alguns hiperfocos são úteis. Eu tenho uma amiga que ela teve um hiperfoco uma vez das ruas de Fortaleza. Ela tem agora o mapa de Fortaleza inteiro na cabeça dela. Quando a gente anda no Uber, ela sabe o caminho melhor que o GPS às vezes, sabe? E isso é um hiperfoco super útil. Mas eu também já vi uma menina no Twitter que o hiperfoco dela era, creme de cabelo, sabe? Então, assim, são coisas, assim, hiperfocos e hiperfocos. São muito aleatórios. O meu hiperfoco, um dos mais aleatórios que tá sendo até hoje é marmitinha organizada. Aqueles obentozinhos que você vê nos animes, aqueles... Cara, é muito... Dá uma paz no coração de ver aquelas coisas, mas é muito aleatório. E não tem nenhum motivo aparente pelo qual ele surgiu. Ele só surgiu. E como eu já estou acostumado, né? Eu dei boas-vindas a ele. Mas também tem uma gestão de tempo relativamente boa, porque no final das contas, né? Disfunção executiva. De conseguir fazer malabares, né? Com o que eu preciso fazer com os meus hiperfocos. E também, às vezes, o hiperfoco ele pode sim ser muito desgastante, no sentido que você... sabe, pesquisa muito sobre isso, fica muito focado nisso, pode acabar até gerando um tédio. Em algumas pessoas sim, em algumas pessoas não. E, às vezes, e também com a questão do tempo de só ficar oscilando, ocioso. Você ficar sem pensar nada e só relaxar, por causa que a mente também precisa descansar. Uhum. Eu fico só assim, né, pensando um pouco sobre tudo que a gente falou, né? Eu falei dos hiperfocos mais comuns, letras, números, cores, né? Animais, os hiperfocos mais refinados, né? Que eu acho, para mim, foi essa questão dos países, né? E eu já peguei uns 3 pacientes que tem. Um é o mais refinado porque ele, além das capitais, sabe as bandeiras, a língua, o idioma falado e a moeda usada, né? Mas, de fato, tem esses hiperfocos aleatórios, assim, né? Eu lembro um paciente que eu tenho na psicomotricidade, o hiperfoco dele é controle de ar-condicionado. E assim, ele chega na clínica procurando os controles de ar-condicionado e ele é um maravilhoso, eu adoro ele. O Arthur, meu primo, ele teve hiperfoco em piolho.
Nossa senhora. Ele ficou tipo, eu acho que era por causa que piolho é uma palavra muito engraçada. E ele ficava achando graça, porque ele ficava o tempo todo piolho, 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 piolho. Mas aí o que aconteceu? A terapeuta dele escreveu uma historinha sobre piolho. E ele leu. E antes o Arthur não sabia. Não, tipo, e obviamente, né, o Arthur, ele tem um pouco mais de suporte. Ele, por muito tempo, ele não sabia ler. E virou um exercício de leitura para ele ler a história do Senhor Piolho. Então, útil também. E assim, né, tipo, essa criança em específico do controle do ar-condicionado, eu acho a mãe dele muito maravilhosa também, porque assim, ela deu o controle de ar-condicionado e ao invés dele ficar de sala em sala tentando pegar os controles da gente, ele já leva o controle dele. Aí o controle sem pilha, sem bateria, você vê ele tá lá na clínica apertando o controle, né? E eu atendo ele na Ele tem o controle e dele. eu atendo ele na psicomotricidade, né? E eu nunca tentei tirar o controle dele em diversos momentos, e assim, não atrapalha a socialização, isso é importante também. Em diversos momentos ele deixa lá e daqui a pouco ele lembra, meu controle, meu controle. Aí eu pego, finge que é um interfone, me comunico com outro terapeuta, a gente brinca às vezes que é um telefone, vai ligar, às vezes ele entra no jogo, às vezes ele não entra e só quer o controle de volta e vai pro ar-condicionado. Mas assim, tem momentos que ele consegue interagir e esquece o controle, né? E eu realmente, assim, eu tento não mexer o máximo possível em hiperfoco. Eu só mexo se eu vejo que isso está muito intenso ou está fazendo mal. Porque clinicamente tem muito isso assim, é disfuncional. Poxa, é disfuncional para quem? Para a gente, né, que não está dentro do transtorno e que fica querendo, de certa forma, criar um modelo, moldar, tornar normal e funcional quem está no padrão neurotípico. E aí, obviamente, isso vai ser disfuncional mesmo. Mas é disfuncional para mim. Para ele tem uma função, né? Quando o Gabo diz aqui várias vezes, traz paz o coração. Poxa, é isso mesmo, né? Aquele objeto de hiperfoco traz paz, traz um conforto, é extremamente prazeroso. Para mim, no meu olhar típico, né, pode ser algo extremamente disfuncional. Mas se ele escolheu aquilo ali, o controle, e aquilo não está atrapalhando, ele leva o controle, ele desliga e liga de forma imaginativa todos os controles da clínica, mas na hora de brincar na psicomotricidade, ele brinca super bem com as crianças, para que eu vou mexer nisso? Né? Para tentar encaixar ele dentro do meu padrão de funcional, né? Para que ele só brinque de forma funcional dentro do meu padrão, né? E aí entra uma coisa que eu aprendi muito, que é assim, não tentar tornar típico quem é atípico, né? Eles precisam ter esse direito de autistar mesmo, né? Autistar resistir. Exatamente. Eu acho muito. Desculpa te interromper, Gabo. Eu só queria dizer, assim, aproveitar só a deixa aqui da Daiane, porque, assim, vejo muito respeito nas tuas palavras, eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que, independente da gente chegar ao veredito mocinho ou vilão, a gente precisa ter muito respeito por esse hiperfoco, né? Assim, os pais, enfim, a psicoterapia, os terapeutas, precisam olhar para isso com muito respeito e trabalhar isso com muito respeito, não é isso? Seria muita hipocrisia a gente tentar tirar o controle da mão dele se a gente não consegue largar o celular, por exemplo. Sim. Pois é, exatamente. mas bom, gente, e aproveitando aqui, vamos chegar ao nosso veredito, né? Se a gente tivesse que escolher mocinho ou vilão, qual a opinião de vocês desse hiperfoco? E, por favor, pessoal do chat, compartilhem com a gente a opinião de vocês. Vocês acham que o hiperfoco é mocinho? O hiperfoco é vilão? É os dois? Não é? O que vocês acham? Primeiro... Eu acho que é complexo. Porque, assim, fugindo de todos qual o nome? Fugindo de todas as expectativas que a gente tem do autismo de ser preto no branco, eu tenho que fugir um pouco desse padrão e dizer que não é nenhum nem outro. Tipo assim, depende muito da situação. Sempre vai ser. Porque é como eu disse, tipo, qual é o mal que tá me fazendo falar sobre povos, entendeu? O único mal que pode estar fazendo é incomodar os outros. Mas eu não ligo. Então, vai ouvir sobre povo sim, sabe? Então, me faz super feliz. É uma coisa que me faz feliz, faz crianças felizes, as crianças que têm hiperfocos que não causam nenhum prejuízo a elas. E é justamente essa questão. Se não está causando nenhum prejuízo, por que erradicar? Então, ele não é nem vilão nem mocinho. Ele é um hiperfoco. Não é nenhum nem outro, é um hiperfoco. Ok.
tá mais do que respondido, né? E assim, eu super concordo com a visão mesmo, né? Eu acho que dentro da prática clínica, né? Eu só mexo em alguma coisa considerando a intensidade, né? Se aquilo tá muito intensivo e se eu vejo que de alguma forma tá fazendo mal, de fato eu entendo que eu preciso mexer naquilo. Né? Mas se não tá fazendo mal para aquela criança, se tá trazendo paz pro coração, como diz Gabo, né? Assim, eu não mexo de forma alguma, né? E aí o manejo já é trabalhar com os pais, com os outros terapeutas, com quem convive com a criança, que assim, tá tudo bem, é assim, tá tudo bem mesmo, né? Então não vou classificar como mocinho ou vilão também, vou me segurar aqui no Gabo, né? Super concordo, acho que foi uma colocação muito feliz, assim, nem mocinho nem vilão, né? É um Pode hiperfoco. ser duas coisas, não pode ser nenhum, e é um hiperfoco, e é isso aí mesmo. Perfeito. Gente, vou precisar finalizar nossa live. Mas, assim, com muita tristeza no coração, porque tá muito massa, tá muito legal. Acho que eu falo por todo mundo aqui que tá com a gente. Vocês gostaram, pessoal que tá assistindo? Foi Vai ficar legal pra gravado? vocês? Vai Acho ficar que gravado? Oi? Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, com certeza. Não tem o perigo de não ficar gravado. Só se meu Instagram bugar, mas não vai bugar. E eu queria muito agradecer a presença de vocês dois. Vocês sabem que vocês são muito especiais. Acho que foi riquíssimo, né, esse momento. Gabo, muito obrigada por dividir com a gente a tua experiência, as tuas falas. Lembrando aqui, gente, que é a segunda vez também que Gabo está conosco aqui, né? Porque o Gabo esteve no simpósio e foi um sucesso, foi um arraso. Gabo é de Fortaleza, né? Então, assim, tá lá, a página dele tem muita ilustração massa, tem muito conteúdo massa. Vão conhecer o trabalho Comissões do Gabo. abertas, por favor. Exatamente, Recomendem vão lá. O Gabo tem um trabalho lindíssimo, aceita comissões, então vão lá conhecer o trabalho do Gabo. Publica no Jornal Povo também, né, Gabo? Publico no Jornal Povo. Exatamente, Meu então cachorrinho. é famoso, entendeu? Sou famoso. Minha namorada disse que eu sou a Xuxa. É a Xuxa. E Eu Daiane agradeço também. o convite, na realidade. Eu adoro falar sobre autismo. Eu adoro muito o Neuropsicocentro. Eu Perfeito. tenho criado um carinho muito grande pelo espaço com vocês, né, também. E Perfeito. sempre que tiver algum evento que vocês quiserem, um Gabinho falando, o Gabinho vai estar falando. Perfeito. Olha aí, tem gente do Rio de Janeiro aqui. Vânia Eita, mandou obrigada. Deus, Beijos do Rio de Janeiro. Beijos, Vânia. Obrigadão pela sua presença. E obrigada, Gabo. Assim, tu sabe que você é muito querido para nós também, né? E Daiane, queridíssima, muitíssimo obrigada. É a primeira vez que você tá na live, né? Então, eu fujo com todas as minhas forças, mas dessa vez não teve jeito. Usaram o Gabo como isca, tipo assim, é você. Olha aí vai voltar de novo, né não? Daiane é profissional do Neuropsicocentro, gente. A Daiane, vocês viram aí nas falas dela, é uma profissional, assim, super incrível. Super maravilhosa, muito inspiradora, sabe? Incrível, assim. Olha aí, temos pessoas aqui também de Picos, do Piauí, a Alessandra. Beijos, Alessandra, obrigada pela sua presença. E brigadão, o Daiane e Gabo, tá? Vamos fazer de novo. Vamos. Tchau, tá bom? Boa noite. Tá bom, pois boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.